alegre toda vez que ele vem aqui. Ele também? Aleluia, glória a Deus. Ele também, igreja. A gente também, né? A gente fica ali, nem piscamos, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, pelo nosso pastor estar aqui mais uma vez, Senhor, na nossa casa. É um motivo de muita alegria. Senhor, toma a saúde dele, da família. Toma tudo que ele dobra os joelhos para pedir em seu nome, meu Pai. Que ele possa ser honrado dentro de casa, sobre todos que os cercam, Senhor, como pai, como avô, como ministro, como homem de Deus. Senhor, abençoa a boca do teu servo e principalmente, Senhor, abra nossa mente e o nosso coração para que a gente possa sair daqui esclarecidos, Senhor, e transformados nessa noite. De nada adianta, Senhor, o Senhor ter colocado no coração e na mente do teu servo se a gente se tranca. Então derruba, Senhor, todas as cadeias, todos os grilhões, em nome de Jesus, para que a gente possa ser um instrumento nas tuas mãos através do teu servo, Senhor. Usa ele de uma forma sobrenatural nesta noite. Em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Quero saudar a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Quero falar da minha alegria, porque essa é a primeira vez que eu ministro aqui nessa nova casa, né? E se a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira, então se prepara que vem coisa grande aí. Então estou muito feliz de rever os amados, as amadas. Hoje nós tínhamos também trabalho regular nas nossas igrejas, mas conforme manda, né? Eu conversei com a minha liderança e eles nunca colocaram nenhum empecilho, né? Para que a gente exercesse a liberdade que o Senhor nos dá através do Espírito Santo. Estava prestando aqui atenção, a minha voz é baixa mesmo, viu, gente? Sou pentecostal, mas eu não tenho voz de trovão, não. E eu estava escutando aqui, ouvindo a irmã Michele falando, né? Trazendo a palavra de abertura, falando sobre as ofertas. Eu posso dizer que ela começou de acabar a mensagem desta noite. Então nós vamos começar. Eu tenho até que horas, meu pastor? Não, se for a hora que eu quiser, o pessoal vai me bater. Vai virar vigília e não é bom, né? Mas amém. Eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 ao 11 e também vamos falar sobre uma grande pesca. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém? Vamos fazer a leitura. Só minha esposa, né? Só Jesus. Lucas capítulo 5, versículo 1 a 11. O profeta não tem honra na sua casa mesmo. Meu Deus. Amém? Amém. Glória. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos juntos à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, o que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas
Sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, ao ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Glória a Deus. A gente sabe que o evangelista Lucas, dos 4 evangelistas, era o único que não tinha origem judaica. Ele era grego e era também médico, né? Ele exercia a função da medicina. E a maneira como Lucas escrevia, né, por ter tido essa educação esmerada, dava a ele uma certa vantagem sobre os outros evangelistas. Ele dominava muito bem, né, a retórica, a escrita. Ele sabia colocar os termos que ele queria usar para atingir o seu público-alvo, que eram principalmente os gentios. E há um consenso, não chega a ser, né, uma coisa geral, mas há um consenso forte de que esse relato aqui de Lucas não é o mesmo relato que está registrado em Mateus e em Marcos, que fala da chamada de Pedro e dos demais discípulos. Porque há muitas diferenças, né? Há muitos contrastes, e isso vai falando, né, vai demonstrando que se é mesmo um relato de uma chamada, né, que foi feita em estágios, que foi feita, né, em modo progressivo, né, não seria de todo estranhar que os discípulos, em certo momento, abandonavam, né, abandonavam a diligência, né, na nova fé que abraçavam, para voltarem aos seus trabalhos seculares. A Michele falou isso aqui, né? Entre a morte e a ressurreição de Cristo, os discípulos se ficaram bastante, né, abatidos. E Pedro, como era um líder nato, ele dá a ideia para o grupo de ir pescar e vai todo mundo junto com ele. E quando eles estão lá em alto mar, Jesus está lá na praia perguntando se eles tinham pego alguma coisa. E eles falavam: não. Mas isso a gente vai deixar lá para o final. Então a gente vai ver que nesse grupo de 12, pelo menos sete eram pescadores. Então a chamada desses 4, Pedro, André, Tiago e João, ela não foi uma chamada, segundo o material de Lucas, direta. Ela foi uma chamada em modos progressivos, aos poucos, né? Eles eram ouvintes, eles estavam, né, habituados a ouvir os ensinos de Jesus, mas até aquele ponto, Jesus não tinha chamado eles para um ministério regular, para um ministério integral. Então essa chamada foi se dando aos poucos, né? E aí existe uma situação, né? Como é que eu posso largar tudo para seguir Jesus? Como é que eu vou fazer? Pedro vai perguntar a Cristo: Senhor, nós deixamos casa, esposas, filhos, será de nós? E Jesus garantiu para ele: ó, não há aquele que tenha abandonado tudo por minha causa, que ainda nesta mesma vida sejam-lhe acrescentados 100 vezes mais filhos, pais, esposas, seja lá o que for. Por quê? Porque nós saímos, né, de um grupo familiar restrito para entrar num grupo familiar inumerável. Então, essa situação coloca, né, à vista de Pedro, o que é abraçar um ministério de forma radical.
A gente fala muito, o meu ministério é esse, o meu ministério é aquele, eu tenho uma chamada para isso, eu tenho uma chamada para aquilo. Mas quando Deus exige de você 24 horas por dia de dedicação, você vai ter que pesar o valor do seu ministério, tanto para você, quanto para a sociedade em que você vive. Por isso que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E Jesus não engana ninguém. Quando Jesus te chama, ele fala assim: avalie bem o preço do ministério, porque o Filho do Homem não tem nem uma pedra para reclinar a sua cabeça. Então, você começa a ser levado numa dimensão que você só pode viver pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então vamos lá. Até aquele momento aqui da narrativa, Jesus havia pregado nas sinagogas. E a gente sabe que nas sinagogas ninguém pregava nada. Amém? Amém ou não amém? Isso, gente. E vocês sabem por quê também, não é? Sabe, claro que sabe. Porque lá ninguém queria ensinar a palavra, lá eles queriam discutir a palavra. Lá existia alguém defendendo, né, uma certa vertente com o opositor. Os dois ali debatiam e aquele que se saísse melhor era sagrado vencedor. E a multidão simplesmente ali ficava ouvindo aquilo, né, que esses homens discutiam, para depois tirarem suas conclusões. Bom, essa última pregação que Cristo fez na sinagoga, ele agora vai trazer para o lado de fora. Por quê? Porque muitas vezes nós ficamos presos dentro do nosso próprio círculo. Então, eu conheço o pastor Simão me conhece, conheço o pastor Rodrigo me conhece. Agora que eu gravei o nome da Michele, mesmo assim porque eu escrevi, senão o cabelo é que nem memória, vai embora. E a gente começa, né, a se habituar a esse grupo. Mas Deus tem coisas maiores. Ele diz para mim e para você que tem muitos daqueles que estarão lá na glória que não são desse aprisco. Então, ele agora está pregando a palavra do Pai dele junto ao lado. Não está mais num templo, não está mais num lugar fechado. Mas o que é interessante é que uma multidão o apertava para ouvir a palavra de quem? De Deus. Um ajuntamento até pode acontecer para ouvir a palavra do homem, mas quando Deus fala, Deus arrasta multidões. Hoje, a gente tem muito recurso para trazer pelo menos uma pregação razoável. Você pode se informar, você tem a internet que te dá material amplo. Mas muitas vezes, querendo muito, né, acalorar, querendo muito, né, florear aquilo que Deus fala, nós perdemos mais tempo naquilo que não é parte principal da pregação, em detrimento daquilo que verdadeiramente importa. Aí nós vemos igrejas cheias, tomadas e todo mundo feliz. Por quê? Porque o pregador trouxe uma palavra maravilhosa. Olha, eu sempre li isso aqui na palavra de Deus, mas nunca prestei atenção. Como ele falou bonito. Mas o falar bonito, talvez, do pregador, ele tenha deixado de fora a unção do Espírito Santo. Porque Jesus me diz assim: sem mim nada podeis fazer. Então, eu só posso ter um ministério bem sucedido se eu aliar o meu conhecimento e o meu estudo à minha total dependência dele. Mas quando eu me baseio somente naquilo que a cultura pode, né, me oferecer, o conhecimento pode me dar, eu estou me estribando no meu próprio entendimento. E no meu próprio entendimento eu não consigo nada. Mas aqui está uma coisa interessante. A multidão ainda tem fome e sede de ouvir a palavra de Deus. É a primeira vez que ele prega fora da sinagoga. E ele estava quase sendo afogado já. Ele estava na beira de um lago, onde ali Pedro, Simão, Tiago, André exerciam seus trabalhos, né,
as suas profissões de pescador. E Jesus ali certamente estava falando para os judeus e relembrando a eles as promessas, as grandes promessas que Deus tinha feito a Abraão, pai deles e nosso também. Falando das coisas grandes que Deus estava para realizar. E já estava realizando, na verdade. Então, a multidão aperta Jesus, mas não porque ela tem o desejo de fazer isso. Isso não é uma falta de respeito com o mestre. Mas era justamente essa avidez, esse desejo, essa falta de substância que se encontrava naquela época. Jesus ali tinha, né? Demais até para dar e vender, como a gente costuma dizer. Então era uma palavra que valia a pena o sufoco, valia a pena o aperto, valia a pena você estar ali para ouvir. E nessa situação, o próprio Cristo ficava numa situação difícil. E aí, ele começa a prestar atenção no que está acontecendo ao lado dele. E ele vê que alguns pescadores estavam voltando do lago, estavam ali lavando suas redes. Lavando suas redes. E o que ele faz? Ele entra no barco de Simão. Certamente ele já conhecia Simão Pedro. Aqui no próprio Evangelho de Lucas, mais à frente, vai dizer que ele foi até a casa de Simão para curar sua sogra de uma febre e ela passou a servi-los. Então, Jesus não era um estranho total para Pedro. Ele sabia já. E Jesus era, no mínimo, um tremendo mestre, um grande rabino. E ele pediu para entrar no barco. Ele podia até ordenar, mas ele pede. Aprenda uma coisa: Jesus nunca vai fazer nada na minha nem na tua vida por força ou por violência. Ele é educado. Ele sabe como pedir. E quando a gente está no Espírito, dificilmente, ou melhor, impossível a gente negar o pedido a ele. E ele pede a Pedro: afasta-te um pouco, faz um pouquinho lá, porque senão a multidão vai acabar me jogando aqui na água e vai atrapalhar até aquilo que eu tenho para falar. Fez assim. E ali ele falou. Por um bom tempo ele falou. Então, havia um respeito muito grande pela pregação de Jesus Cristo. Né? Ele era um pregador na sua própria essência. E como é que eu sei disso? Porque aos 12 anos lá em Jerusalém ele estava disputando com mestres e doutores. Mas aos 30 ele preferiu deixar os mestres e doutores para pregar o povo comum da Galiléia. Então, mesmo podendo estar entre os grandes, Cristo sempre vai querer estar entre nós, entre os menores, entre os pequenos. Porque é entre nós que ele consegue ou que ele alcança a melhor audiência. E ele vai fazer isso, né, justamente ali, num lago, né, que recebe no mínimo 3 ou 4 nomes na Bíblia. Né? Na verdade, Lucas fala da maneira correta. Aquilo ali era um lago, uma extensão d'água, né, cercada por terra, mas era um grande lago, tanto em extensão quanto em profundidade. Então é o chamado Lago de Genezaré, que ficava ao norte da Galiléia. Mas ele também era chamado, né, de Mar de Tiberíades. Por quê? Porque em volta, né, daquele lago haviam 9 cidades, no mínimo, com mais de 15 mil habitantes. E a mais importante dela era a cidade de Tiberíades, né, que era uma homenagem feita a Tibério, imperador romano, que foi, né, filho adotivo de César, né, César Augusto. E ainda, né, existia, né, Mar da Galileia, justamente porque a posição geográfica dele também estava ali situada. No Antigo Testamento ele vai ser chamado de Mar de Quinerete. Então veja bem, é uma confusão danada. Tanto mar, né, 4 nomes só para identificar um único lugar. E aí, tudo acontecendo dessa forma, né, as coisas começam a acontecer. Sabe de uma coisa? Até quando Jesus não fazia milagres, as pessoas tinham prazer em ouvir.
Eu já falei, não aqui, mas quando a gente estava lá na Rua dos Rubis, que o ministério de Cristo não foi para revelar ele como um grande, né, realizador de milagres, mas como o único, né, o maior e melhor pregador da nova aliança, das boas novas. Então, quando ele está fazendo isso, né, ele vê ali a oportunidade de ser melhor ouvido, justamente optando por entrar em um daqueles pequenos barcos. E ele escolhe o barco de Simão. Ele faz ao lado, fala ali aquele povo, e a gente imagina assim, mas como é que aquele povo podia ouvir Jesus lá do barco? É porque as diversas praias do lago de Genezaré davam àquele local uma acústica muito boa, como se fosse uma concha acústica, onde as pessoas vêm concertos e tal, até aquele camarada que senta lá no fundo vai ouvir direitinho, né? Os músicos tocando e tudo bonitinho. Assim também era nesse lugar. E Jesus sabia que ele podia alcançar multidões dali. E aí o que vai acontecer? Ele vai falar, ele vai ver lá os homens trabalhando na sua labuta de limpar as redes, e ele começa a falar então com Pedro, né? Ele começa a falar com Pedro: ó, faze-te ao largo e lança a rede. Bom, como é que seria a vida de um pescador, né? Naquele tempo não era fácil, não. Terminada uma noite, né, de trabalho, eles tinham que voltar e limpar as redes. As redes, geralmente no processo de arrastão, pegavam pedras, areia, plantas, lixo, qualquer coisa que tivesse lá no fundo do lago, e aquilo acabava prejudicando, né, o traçado das redes. Algumas rompiam, então era necessário consertar, costurar, né, lavar bem bonitinho, para que na noite seguinte ou na próxima noite já tivesse tudo certinho. Se eles tivessem tido uma boa pesca, cabia ainda aos pescadores pegar o produto daquela pesca, abrir, limpar e começar o processo de salga, né? Salgar os peixes, porque não tinha outro meio de se conservar aquele produto. Então eles tinham ainda que limpar os peixes todinho, bonitinho, salgar, defumar. Eles tinham que fazer a manutenção dos barcos, dos equipamentos. Eles tinham que ir ao mercado para tratar o preço, né, pelo qual eles venderiam a sua mercadoria. E tantas outras coisas, né, até como treinar novos pescadores, né, aqueles que eles agregavam no seu grupo. Então era comum esses homens trabalharem em cooperativas. Aqui nós temos uma, a cooperativa de Pedro com Tiago, né, Pedro com André, e o dos filhos de Zebedeu, Tiago e João. Então eles trabalhavam em conjunto, porque era mais fácil. Era dispendioso o custo para a manutenção daquele material. Então quando trabalhavam muitos, né, os gastos eram mais suportáveis, né? Eram mais divididos, e eles conseguiam um bom sucesso fazendo assim. Bom, essa pesca do lago era tão famosa que os peixes dali eram inclusive importados lá para a capital do Império, lá para Roma. Roma era uma grande, né, consumidora do produto pescado ali. Então tudo isso está acontecendo, né? E sob essa situação aqui, Jesus dá uma ordem, né? Meio doida, né? Vamos pescar. Pescar agora? Ele pensou, mas não falou. E é muito bom quando a gente pensa e não fala. Porque se a gente se torna precipitado no falar, a coisa fica feia. Mas Pedro faz um protesto suave. Ele fala assim: mestre, tendo lançado a rede à noite, não pescamos, mas, porém, entretanto, né, sob, debaixo da tua palavra, eu lançarei as redes. Deixa eu falar uma coisa para você. Você acha que eu sou um bom pregador, um médio pregador? Quem acha? Pode. Isso não é para amor próprio, não. É só para ilustrar uma coisa aqui. Amém, eu agradeço. Talvez vocês possam aprender alguma coisa comigo. Mas, na área em que vocês atuam, os mestres são vocês.
Então entenda bem, Pedro era um pescador desde a sua idade mais tempo. Se há uma coisa que Pedro conhecia, era a arte da pesca. E Pedro sabia por experiência que ninguém conseguia uma pesca, né, fabulosa pescando de dia. De dia a luz solar batia nas águas, refletia, retratava. Os peixes podiam ver claramente as redes, os anzóis, as iscas, de modo que eles fugiam das redes. E todo mundo sabia que o melhor tempo era para pescar à noite. Por quê? Porque os peixes subiam à superfície para se alimentar e também, já falei isso, eles eram atraídos pelas luzes das estrelas e da lua. Então se tornava muito mais fácil. Então, dentro das probabilidades, né, eu poderia ter muito mais sucesso operando a pesca à noite do que durante o dia. Então Pedro deve ter pensado, quão inútil vai ser lançar essa rede aqui agora. Então ele faz o protesto, mas eu vou lançar essa rede. O milagre começa a acontecer na nossa vida quando a gente começa a obedecer as coisas mais loucas desse mundo. Aquilo que parece absurdo, aquilo que parece que nunca vai dar certo. E aí o que vai acontecer? Pedro lançou a rede. Olha só, senhor, deixa eu falar uma coisinha para o senhor. Eu vou lançar sim, mas como rabino eu te respeito, porque sobre assuntos religiosos tu verdadeiramente é um mestre. Sobre marcenaria eu também te respeito, porque tu és um marceneiro e eu de nada entendo disso. Agora de pesca, meu amigo, eu sei tudo e mais um pouco. Mas ele só pensou, ele não falou. E ele lançou a rede. E aí eu fico pensando, naqueles minutos que se passam, quando ele começa a puxar a rede. E ele está puxando a rede. E a rede está vindo pesada. E ele deve olhar para Jesus, deve olhar ali para André, e começar, o que está vendo? O que está acontecendo? Então, conforme eles vão puxando essa rede, eles vão tendo uma noção de que eles pegaram realmente peixes. Mas eles pegaram uma quantidade exorbitante de peixes, porque estava difícil de puxar a rede, só de ver não estavam conseguindo. E o que eles fazem? Eles acenam, né? Eles acenam lá para os seus amigos para que eles venham ajudar. E eles vêm. E o que está acontecendo? As redes estão rompendo. Mas quantos peixes se perderam? Nenhum. O que eu aprendo aqui? Ninguém faz a obra de Deus sozinho, não. Por isso que nós somos chamados de ajudadores, por isso que nós somos chamados de cooperadores. Não existe aquele que sai por aí metendo a cara e a coragem e dizer que está fazendo, né? E só ele e Deus, só eu e Deus. Está parecendo até Elias, né? Está na caverna. Só eu, Senhor. Só eu que fiquei aqui, o resto tudo te abandonou. Está errado tudo, sabia? Então aqueles dois, Tiago, né, e João, eles voltam. Eles vêm correndo é força de expressão, mas eles devem ter batido um recorde ali remando, né? Naquele parquinho. E chegam lá e ajudam a Pedro e a André a puxar o produto da pesca e colocar nos barcos. E era tanto peixe, diz a palavra de Deus aqui, que quase os dois barquinhos vão abrir. Depois que a ficha de Pedro começa a cair, Pedro toma uma atitude também. Ele se joga aos pés de Jesus, o adora e diz assim: Senhor, afasta de mim, porque eu sou pecador. No versículo 5, né, Jesus chama ele de mestre. E o mestre chama ele de Simão. Esse Simão e esse Pedro é a dualidade que a gente carrega. Quando a gente entra na dimensão natural, nós somos Simão. Mas quando a gente entra na dimensão espiritual, nós nos tornamos como Pedro. Então, essa dualidade
ela reflete muito bem aquilo que nós somos. E ali, ele fala para Jesus: Senhor, se afasta de mim, porque eu não mereço o teu bem, eu não mereço o teu favor, eu não mereço nem a tua presença no meu barco. Porque eu tenho consciência agora, até há pouco eu não tinha não. Mas quando eu vi essa pesca, e sei que isso só pode ter sido um milagre, eu não sou merecedor da tua atenção. Afasta-te de mim. Então o que é isso? Você só vai conseguir entender a mensagem do Evangelho, a mensagem da graça de Deus, quando você tomar consciência de quem você verdadeiramente é. Enquanto você não conseguir entender isso, você não vai conseguir entender o Evangelho. Entenda uma coisa. Quando Isaías teve a visão de Deus, no capítulo 6 do seu livro, ele fala assim: ai de mim, eu vou perecer, porque sou um homem de impuros lábios, né? De lábios impuros, que habita no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Até aquele momento da sua vida, Isaías vivia no palácio, provavelmente como membro da família real, e vivia uma vida tranquila, regada, limpa e boa. Mas quando ele tem a visão da glória de Deus, ele começa a reconhecer quão digno ele é. Quando Jó, que passou um livro todinho querendo se justificar diante de Deus, já que ninguém comprava, né, a causa dele, já que ninguém saía em defesa dele, e ele resolve ele mesmo fazer sua defesa, pedindo que o Senhor se apresentasse a ele. Quando o Senhor se apresenta no redemoinho, o que acontece com Jó? Ficou calado. Estava reconhecendo ali toda a sua indignidade. Quando Deus falou: quem é este que sem sabedoria, né, insulta o meu nome? Até quando tu vai me condenar para te justificar? E foi só ali que Jó falou: é assim. Eu só te conhecia de ouvir falar, mas hoje meus olhos te conhecem. E eu me abomino no pó e na cinza, porque é isso que eu sou, pó e cinza. Pedro sentiu um pouquinho do que é isso. E se nós não sentirmos pelo menos um pouco do que é isso, nós nunca vamos conhecer Jesus de fato. Nós vamos fazer como Jó. Eu conheço muito, já viu? Não, mas eu ouço falar muito bem dele. Quantas experiências você tem com Deus? Assim, não está não. Você tem que ter experiências com Deus. Deus não mudou. Ele é o mesmo. Né? E aí, você veja a diferença dessas palavras de Pedro com a palavra do endemoniado de Gadara, a legião. Que temos nós contigo, Jesus, Filho do Altíssimo, ausenta-te de nós. É bem diferente o reconhecimento pelas forças do mal de quem Cristo é, do que o reconhecimento do homem de quem ele é. Nós reconhecemos a nossa indignidade, nós reconhecemos a nossa incapacidade, nós reconhecemos que não somos merecedores de nada. Mas Satanás ele tem uma guerra aberta e declarada contra o Senhor. E ele vai logo dizendo: que tenho eu contigo. E o que nós temos com Cristo? Eu tenho o elo de ligação entre duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Então, se há alguém que pode me reunir àquilo que é divino, é Jesus Cristo. Porque ele abandonou toda a sua graça, toda a sua glória, para se fazer homem, para morrer por mim, para morrer por você, para que nós sejamos feitos filhos de Deus. Então, quando eu consigo entender isso, eu não me permito mais a cometer os mesmos erros que eu vinha cometendo paulatinamente. Por quê? Porque você é melhor do que os outros? Não.
porque você é filho de Deus. O pai conhece o filho honra o seu pai. E tudo isso vai acontecendo, né? E ele vê ali, Pedro vê uma pesca sobrenatural. E aí, quando ele fala aquilo para Jesus, Jesus diz para ele assim: não temos, não temos. Quando a gente tem um contato com o que é divino, a tendência nossa é temer mesmo. E temer, nesse caso, é ter um medo, tá? No sentido de ter muito respeito. Respeitar muito. Respeitar ao extremo. Mas de uma forma, né, que nós não venhamos a nos separar dele. Então, Jesus acalma logo o coração de Pedro. Porque se existia alguma coisa que Jesus conhecia, era o coração do homem. Ele sabia que Pedro estava atemorizado. Ele sabia que Pedro estava sendo sincero bem naquele momento. Mas ele acalma logo. Calma. Calma. Fica tranquilo. Né? Não temos. Por quê? Porque eu lancei a rede. Tu lançou para pegar os peixes, mas eu lancei para te pescar. Eu quero fazer de você um pescador, mas num outro nível, como diria o meu jogador lá do Flamengo, num outro patamar. Isso? Outro patamar. Então, Jesus também jogou sua rede para pegar o pescador. E ele falou: a partir de hoje, doravante, daqui em diante, tu vai ser pescador de homens. Então, qual é a diferença do pescador de peixes para o pescador de homens? Quando você pesca os peixes têm que morrer para poder servir. Mas quando você pesca homens, eles não morrem mais, porque eles saíram da morte para a salvação. Então, isso faz toda a diferença. Então, veja bem, o ministério, a chamada, ela não é boa só para quem exerce. Ela é boa também para aqueles que vão ouvir aquele que tem o ministério, a chamada. Porque Deus usa você, usa a mim, usa quem Ele quiser, para alcançar a outros. Então não existe coisa melhor nesse mundo do que estar fazendo a obra de Deus. Não existe, gente. Porque você consegue se sentir verdadeiramente útil, verdadeiramente feliz, enganjado. E isso o mundo não pode te dar. Essa realização o mundo não te dá. Você pode correr atrás do que for. Tua profissão, tua especialização, teu doutorado, teu pós-doutorado, teu isso, teu aquilo. Mas se não tiver a presença do Senhor, não vai ter nada. Então, essa situação, ele fala para Jesus. Ele fala assim: daqui a pouco tu tratava como mestre, né? Agora eu vejo que tu és o Messias. Tu és verdadeiramente o Filho de Deus, o enviado, o Cristo. E eu sei quem eu sou. Essa noção de quem nós somos, ela não pode ser um empecilho, mas ela tem que ser muito bem entendida para a gente também perceber que nós não temos nada por merecimento. Tem muita gente que acha, né, que foi escolhida por Deus, foi alcançada por Deus. Eu faço isso porque Deus me usa assim, porque Deus me usa assado, Deus me usa em cima, Deus me usa embaixo. Está errado. Está errado, que isso? Deus usou uma mula, pô. Eu sou melhor do que o mula. É complicado isso, né? Tem gente que se ufana do ministério que nem dele é, porque os dons e talentos são de Deus. E aí, tanto, né, Tiago como João, que viram aquele milagre, experimentaram, né, todas aquelas situações, toda aquela experiência, a gente começa a ver que o negócio é mais em família. A gente falou aqui em princípio, então. Acredita-se, né, que Salomé era a esposa de Zebedeu, mãe, né, de Tiago e João, e que ela era irmã de Maria, a mãe de Jesus. Então eles seriam
primos, né? Então as sociedades eram até assim mesmo, né? Eram feitas em família. E aí foi muito bom, porque numa tacada só ele conseguiu reunir ali, né, os parentes mais próximos, né? E começaram então a entender o que era necessário para se fazer essa obra. Até aquele momento, eles não tinham sido chamados para um ministério integral, mas agora era necessário. E agora, Deus os chamava, Deus os convocava. Aí eu vou fazer agora uma outra pergunta. O que leva um grupo de homens que viviam da pesca a terem a melhor pesca de toda a sua vida, de recolherem 2 barcos cheios do produto, arrastarem até a praia com aqueles 2 barcos, largarem tudo aquilo e seguirem a Jesus? Deixa eu te falar uma coisa. Jesus não veio a mim nem a você para te fazer uma pessoa bem-sucedida nos negócios. Jesus não veio nem a mim nem a você para se tornar você uma pessoa rica, uma pessoa com posses. Nós devemos sempre agradecer a Deus toda a conquista financeira que nós tivermos, mas não podemos colocar nunca no nosso coração. Então, eu fico pensando, né, que muitos hoje não querem mais ouvir a palavra de Deus, porque não é mais a palavra de Deus que é pregada. É uma outra palavra, é um outro ensinamento. Me arriscando e já caindo no laço que eu mesmo armei, eu vou mandar uma para vocês, tá? O que aconteceu com você? Ai, eu vivia deitado no papelão, eu não tinha nem o que comer, nem casa para morar. E aí? Aí eu comecei a usar a minha fé inteligente. Mas está escrito aqui que a fé tem que ser inteligente. Então, quem não usa a fé inteligente, usa a fé burra. E as coisas dão ao contrário. E se Jesus fala para mim que existe uma videira verdadeira, eu tenho que crer que existe uma falsa também. Mas fé inteligente, fé burra, isso não existe. Existe fé. Ou você tem ou você não tem. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tá. Até aí tudo bem. Né? Mas por que a fé não pode ser inteligente? Porque a fé não é inteligente. Pelo contrário, se você for ver o que a fé provoca, ela provoca tudo, menos uma linha de raciocínio lógica. Número 1. O culto é racional, a fé não. Vamos falar sobre a palavra de Deus, porque foi o tópico em que Pedro se avaliou, sobre a tua palavra. Nós cremos que sobre a palavra de Deus o mundo foi formado, o universo foi feito, criado por Deus. Por meio da palavra de Deus as coisas vieram a existir. Por meio dessa palavra foram também ordenadas. E por meio dessa palavra muita coisa foi feita. Nações foram levantadas e outras foram abatidas. Por meio dessa palavra, um patriarca velhinho, barbudinho, devia ter cabelo mais do que eu, cabelinho branco, construiu uma arca no meio do deserto. Aí vem uma turma de gozadores para rir da cara do velho. Olha lá, é velho e é maluco. Olha lá, construindo uma arca desse tamanho. E o cara é tão idiota que ele não vai levar nem pessoas nessa arca, ele vai levar bicho. Às vezes os bichos são mais espertos, né, do que os homens. Eu falei aqui que Deus usou a mula. E o que aconteceu? Eles foram lá para prevaricar da cara de Noé. Riam, casavam, davam-se em casamento. Aí de repente veio súbita, repentina destruição. Aí você vai ver um patriarca também, chamado Abraão, pai de muitas nações, pai exaltado,
a quem Deus dá uma ordem: sai do meio da terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te indicar, porque eu sou contigo. Então, aí Abraão pega lá sua esposa, seus escravos, né? Aí leva até um penduricalho chamado Ló, né? Que não era para levar, mas levou, e vai para uma terra que ele nunca viu, nunca ouviu falar, baseado tão somente numa promessa que ouviu. E a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. Ele ouviu, vai, chega lá na terra daqueles cananeus e ele se projeta. Por quê? Porque Deus era com ele. José alcança a graça diante do faraó. Por quê? Porque Deus era com ele. Deus é contigo? Amém. Fala, é sim, é sim. Não tenha dúvidas, porque é. Aí tá. Aí vai chegando, o tempo vai passando. Foi falado aqui em Josué também, não te mandei eu, ser forte, corajoso, e tens o cuidado, né, para fazer tudo aquilo quanto está escrito no livro dessa lei. Medita nela de dia e de noite. Aí vem a palavra de Deus para Josué. Pega lá os levitas, os cantores. Pega também o exército. Rodeia as muralhas de Jericó. E vai tocando as trombetas. Quantas vezes, Senhor? 7 vezes, uma vez ao dia. Sendo que no 7º dia são 7 voltas. É muita doideira. Vou pagar um mico desse. Eu vou botar a minha farda, vou botar o meu uniforme de guerra para ficar que nem um doido. Que nem um doido daquelas muralhas lá de quase 500 metros de largura, pedras lavradas ali, uma coisa, transponível mais. Deus mandou, não mandou? E o que aconteceu quando eles tocaram o trombeta? Cadê a muralha? A muralha caiu. Aí, vamos mais um pouquinho para frente. Um pouquinho mais para frente. Moisés, vai lá, libertar o povo. Vou ouvir o clamor do meu povo, vou agir na terra, e tu é o vaso que eu escolhi para libertar o meu povo. Sinais foram feitos através do cajado, né, das palavras do pastor. Deus fez cair sobre a nação do Egito juízos e punições. Entenda uma coisa: a palavra de Deus, seja ela de bênção ou de maldição, ela vai se cumprir, porque ela nunca volta para Deus vazia. Ela vai ter que fazer aquilo que apraz ao Senhor. E aí está lá o povo saindo do Egito, todo mundo feliz, todo mundo carregando ouro, prata, rendas, púrpura, né? Perfumes, tal. Despojo, né? Que benção. Aí todo mundo seguindo Moisés. No princípio, uma maravilha. Mas aí Moisés segue um caminho em que a natureza encurrala ele e aquele grupo, né? Aquele povo todo. E aí o que começa? Murmurar. Como é que Moisés, camarada que ficou 40 anos no Egito, que conhecia muito bem, né, das artes, da geografia, de tudo aquilo que circundava, né, o povo conhecido daquela época, a terra conhecida daquela época, como é que Moisés, um camarada que ficou 40 anos depois, pastoreando ovelhas, ali na terra de Canaã, e se existia alguém que poderia conduzir o povo sem a ajuda de Deus, era Moisés, porque ele sabia tudo. Como é que Moisés dá um mole desse? Como é que Moisés deixa montanha de um lado, montanha do outro, faraó lá atrás e mar vermelho na frente? Por que não deixou a gente mesmo lá no Egito? Porventura não tinham lá sepultura suficiente para nós?
Nos trouxeste para quê? Para sermos aqui, mortos nesse deserto? Vamos orar. Moisés não falou nada. Sabe por quê? Porque Moisés sabia. E quem comandava ele não era a sua sabedoria, não era o seu conhecimento, era a palavra de Deus. E Deus falou, ó, vai por um caminho que vocês nunca viram. Vocês vão passar por um caminho que vocês nunca conheceram. E aí o que acontece? Dá ordem aí, marcha. Conforme o povo começou a agir, as águas saíram. O que provou que Moisés estava certo. Aí eu pergunto, bom gente, está tudo maravilhoso, pastor, mas não é hipocrisia do Senhor não comparar esses grandes feitos do Antigo Testamento só com essa palavra de obediência de Pedro ao que Jesus ordenou? Não. A hipocrisia está na gente. Quando a gente não valoriza aquilo que Deus nos fala. Como é que eu posso ser um pescador de homens se eu não saio da minha casa para lançar a rede em lugar nenhum? Como é que eu posso ser um soldado que combate o bom combate de Cristo se a minha armadura está lá dentro do armário, lustradinha, brilhando, bonitinha, não tem um arranhão? Que orgulho que eu tenho da minha armadura. Não tem um ferimento, não tem furinho, não tem nada. Quem sou eu? Servo de Deus ou um agente secreto? Eu ainda conheço Jesus só de ouvir falar. Como é que eu posso ficar feliz, contente, se eu não quero dividir aquilo que eu tenho, aquilo que eu ganhei com uma renda? Então eu preciso começar a mudar a minha maneira de sentir a Deus, para que Ele possa verdadeiramente ser Deus na minha vida. Porque enquanto eu não conseguir alcançar esse nível, eu estou simplesmente passando o tempo dentro da igreja. O Senhor falou assim, olha, sem mim nada podeis fazer. Então, tudo isso aqui, tudo isso, vem para mim ensinar uma coisa. Você quer ser um bom pastor? Você quer, almeja esse ministério, porque está lá escrito, fiel é a palavra, e excelente obra, almeja, eu quero abraçar esse ministério. Mas para a palavra ser fiel na sua vida, você também tem que ser fiel à palavra. E para você se tornar pastor ou pastora, você tem que primeiro deixar. Sabe por quê? Jesus falou assim, eu vou te fazer pescador de homens. Não é mesmo? É. Quando? Lá em Atos capítulo 2, eu vou te usar de uma tal maneira que tu vai abrir essa boca linda que você tem, cheia de dentes, e eu vou acrescentar à minha igreja 3.000 almas. Acrescentou? Acrescentou. Verdade? Verdade. Mas aí, como todas as coisas na nossa vida, o ministério também tem altos e baixos. Jesus estava morto. Jesus morreu. Nossa, mas que ele pode ter morrido? Camarada que só fazia o bem. Camarada que eu vi com meus próprios olhos curar enfermos, libertar demônios, ressuscitar mortos, dar vista cega. Ai, a vida para mim não tem mais sentido. Vou voltar a fazer o que eu sempre fiz de melhor. Vou voltar para o mundo. Vou voltar para pescar. Mas segunda pesca. Mas nem naquele dia eles estavam conseguindo pescar. E foi necessário que Jesus, mais uma vez,
dessa vez ressuscitado, ordenasse novamente as mesmas instruções para que eles pudessem pegar uma quantidade de peixe assim. E aí, João, discípulo do amor que queria mandar fogo em Samaria, né? Ele fala assim, aquele passou do lado, ele pegou a capa, vestiu o pó. Chegou lá, botou o mestre, né? Já com os peixinhos prontos, pedacinho de pão. E aí começa aquele dialeto particular. E Pedro comendo. Eu imagino Pedro falando, eu te amo. E as lágrimas descem. Porque Pedro sabia o que ele tinha feito. E ainda assim, Jesus acredita. Segunda vez, Pedro, tu me amas? Senhor, eu amo. Assim, com meus corações. Terceira vez, Pedro, tu me amas? Aí Pedro não me. Aí Pedro desabou. Mas Jesus não. Assim, os meus, meu Deus. Você sabe por que você é mais que vencedor? Porque ainda que você não acredite que você vai conseguir, Jesus fala para você, vai. Porque você não vai sozinho, você vai comigo. Você vai alcançar? Vai, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu te neguei, Se eu quisesse perfeição, eu pedi ao meu Pai um dos grandes arcanjos, um dos grandes querubins, um dos grandes serafins. Mas os únicos que foram criados à imagem e semelhança do meu Pai foram vocês. E eu sou o modelo. E eu não vou abandonar nenhum de vocês. Por isso estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Fique em pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu estendo minhas mãos para abençoar esta igreja. Eu quero colocar, Pai de amor, Pai querido, da liderança, Pai de amor, Pai querido, até o obreiro que fica na recepção, todos eles em tuas mãos. E eu te peço, Pai, que tu venha renovar dons, ministérios e serviços nesta noite, porque eles são irrevogáveis. E tu trabalha, Pai de amor, Pai querido, de uma maneira que nós não entendemos, porque os nossos pensamentos não são os teus. Por isso, Deus Todo-Poderoso, começa a dar crescimento a este lugar. Começa, Pai de amor, Pai querido, a fazer uma nova semeadura aqui em Rocha Miranda. Começa a usar, Pai de amor, Pai querido, a instrumentalidade dos teus servos. Que saiam daqui grandes pregadores, grandes semeadores, Pai. Grandes, Pai de amor, Pai querido, combatentes, Pai. Que combatam o bom combate, Pai. Completem a carreira e que guardem a fé. E que possam testificar em teu nome, Senhor, as maravilhas que tu há de realizar através deles. Senhor, toma a pastora Simar, pastor Elane, pastor Rodrigo, toma, Pai de amor, Pai querido, o grupo de oficiais desta igreja, toma os ministros, Pai de amor, Pai querido, auxiliares, toma, Pai de amor, Pai querido, cadobreiro, cadobreira, Senhor, toma as crianças, Pai de amor, Pai querido, e em nome de Jesus, Pai, derrama essa unção sem medida, Senhor, sobre esta casa, sobre, Pai de amor, Pai querido, este templo, sobre este lugar, Senhor, porque eu sei, Pai de amor, Pai querido, que coisas maiores do que essa, Pai, nós vamos ver aqui, Senhor, através, Pai de amor, Pai querido, do teu poder e da tua autoridade.
Usa, Pai de amor, Pai querido, os teus servos. Usa, Senhor, as tuas servas. Renova, Pai de amor, Pai querido, a fé de cada um aqui nesta noite. Senhor, restaura ministérios. Senhor, ministérios parados, ministérios caídos, ministérios, Senhor, que foram detidos por uma palavra, Pai de amor, Pai querido, que não veio da tua parte. Eu, Pai de amor, Pai querido, removo agora em nome de Jesus e declaro, Pai de amor, Pai querido, que esta é a igreja, Senhor, que tu há de usar nestes dias para fazer grande o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoa meus irmãos, abençoa, Pai de amor, Pai querido, o lar de cada um. Visita, Pai de amor, Pai querido, cada um nas suas necessidades. Muda, Pai, o nosso pranto em júbilo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, pastor Zé Maria. Continua de pé, irmãos. Vem cá, diaconisa Armínio. Fica aqui, pastor. Vamos ficar aqui. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, há momentos nas nossas vidas que às vezes a gente pensa em largar a rede, que às vezes a gente pensa em recuar. E aí você diz, isso só acontece comigo. Não. Isso acontece com todos nós, irmãos. As demandas, os desafios, as lutas, elas vêm muitas das vezes para nos esmorecer. Mas em nome de Jesus, não largue a tua rede, meu irmão, porque há uma palavra de Deus para você, e esta palavra é: lança a rede. Faça como Pedro. Ele sabia que não tinha condição nenhuma, pela sua experiência, pela sua capacidade, ele sabia que não havia como pescar, e é assim ainda hoje, pastor Zé Maria. Eu estou aí para marcar uma pesca com os varões, vai ser à noite, irmão. Aleluia, sem criança. Aleluia. Vai ser só os homens, só homem. Aleluia. E a gente vai à noite, a lá pescar. Mas ainda que a gente não tenha condição, agora trazendo para o mundo espiritual, lança a rede, meu irmão. Essa é a nossa única responsabilidade. Jesus não falou para Pedro, produz o peixe. Ele só falou para Pedro, lança a rede. E Pedro obedientemente disse, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Não tem que ser debaixo da tua unção, da tua capacidade. Faz como Pedro, Senhor, eu não tenho capacidade, mas sobre tua palavra eu vou pregar para o meu vizinho, sobre a tua palavra eu vou pregar para o meu colega de trabalho, sobre a tua palavra eu pregarei, eu lançarei a rede sobre os meus entes queridos em nome de Jesus. Pode soltar, Wagner. Aleluia. Feche os teus olhos, vamos cantar essa canção. Aleluia. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Amanheceu e nada pescamos. Amanheceu, nada pesquei. Aleluia. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, Acontece. sem forças, desanimado. Oh, Deus. Decidido a largar tudo e parar. Deus conhece, meu irmão. Deus conhece tua estrutura. Ele sabe. Sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil. Mesmo que seja difícil. Não pare. Não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou lhe honrar. Quem mandou? Quem mandou largar a rede? Declare isso, meu irmão. Quem mandou você Não pare não, querido. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar.
Oh, meu irmão. Aleluia, não larga a rede, não pare. Mesmo que esteja difícil, meu irmão. Aleluia, lança a rede sobre a palavra de Deus. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as Suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, Que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar dessa vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar dessa vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia, nós cremos, Senhor, ainda que seja absurdo, lance a rede, meu irmão, não desista. Noite já passou. A tua hora chegou. Pega a tua rede e volte para o mar. Onde Ele te mandou. Obedeça a voz do Senhor. Aleluia. Não é hora de parar. Deus contemplou teu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar. A tua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou você parar? Volte, volte, volte. Volte para o mar alto. Em nome de Jesus, que o Senhor te dê força nessa noite. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Deus vai te honrar. Filho, eu vou te honrar. Sabe, querido, parecia que Pedro ia passar vergonha naquele momento. Como disse o pastor Zé Maria, a gente conjecturando pode imaginar, meu Deus, que mico que eu vou pagar, porque eu sei que não tem como, tá de dia. Mas Deus vai te honrar, meu irmão. Lança a rede nessa noite. Lance a rede. Sabe, Deus quer te honrar, querido. Mas quando eu falo de honra, eu não estou falando dessa honra terrena. Porque no mundo dos homens, a honra se dá quando a gente ganha destaque, quando a gente ganha status, quando a gente alcança riquezas. A honra de Deus é diferente, irmãos. A honra de Deus é te dar a paz que excede todo entendimento. A honra de Deus é te ajudar a enxergar o mundo de uma outra ótica. A honra de Deus é conforme está descrita em João capítulo 16, quando Jesus diz: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. A honra de Jesus é aquela que diz lá no capítulo 8 de Romanos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A honra de Jesus é aquela que ele diz: eis que vos dou a minha paz, não é a paz do mundo, é a minha paz. A honra de Jesus é aquela que está descrita lá em Mateus, aonde ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A honra de Jesus não tem a ver com a terra, tem a ver com os céus.
A honra de Jesus, meus irmãos, é te chamar de mais do que vencedor. Ainda que você não possa, ainda que, sabe, meu irmão, você esteja olhando totalmente com os olhos carnais, ei, existe a presença do Espírito Santo dentro de você, dizendo: segue em frente, não desista, não olhe para os lados, não te desvie nem da esquerda, nem para a direita, medita na minha lei de dia e de noite. Ei, a honra de Jesus, você não vai viver, sabe, ela plenamente nesta terra, você só vai viver a honra plena de Jesus na eternidade, querido. Então, enquanto é isso, lute, faça como o apóstolo Paulo: combata o bom combate, combata o bom combate. Não importa se a tua armadura esteja amassada, arranhada, até porque se ela estiver muito limpa, muito brilhosa, alguma coisa está errado, meu irmão, porque nós estamos em guerra, nos demais irmãos meus, revestivos de Deus e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, revestivos de toda a armadura de Deus. Oh Senhor, toma nas tuas mãos nesta noite, aleluia, cada vida que aqui está, assim como o teu servo Pastor Zé Maria, Senhor, que trouxe esta palavra tão poderosa aos nossos corações, que a gente viu a palavra, que a gente creia na palavra, porque a tua palavra ela é viva e eficaz. Ela é como uma espada de 2 gumes, apta para discernir os pensamentos. Oh Senhor, alcança ao mais íntimo da nossa alma, do nosso coração. Pai, em nome de Jesus, ela repreende, ela exorta, ela, sabe, Senhor, acolhe, ela dá alívio, mas é a tua palavra. Quando ela é liberada, ela vai cumprir o que lhe apraz, porque é tua. Toda vez que ela é liberada, tem que acontecer. Então, em nome de Jesus, Senhor, levanta pescadores, levanta aqui pescadores de alma, não pescadores acovardados, como estava Pedro, frustrado como estava Pedro antes de chegar Jesus. Agora não, meu irmão, você tem o Espírito Santo dentro de você, você não tem que temer, não importa se está de dia ou se está de noite. Se o Pai mandou você lançar a rede, lance a rede debaixo da autoridade do nome de Jesus. Oh Pai, nos dá esta ousadia, esta intrepidez, para que possamos cumprir o chamado que o Senhor nos fez. Como disse aqui o diácono Edmilson, usando a frase da tua serva Michele: te servir, Senhor, não é um peso, não é um fardo. Te servir é um privilégio. E aqui nessa noite há muitos privilegiados. Por isso nesta noite, se há alguém aqui que ainda, sabe, depois desta palavra deseja se tornar um pescador de vidas, um pescador de almas, eu queria te encorajar a levantar sua mão aí onde você estiver, porque eu vou orar pela sua vida, querido. Em nome de Jesus, Deus hoje te convoca, Jesus hoje te convoca. Oh, que haja no teu coração, oh, o mesmo fogo que queimou na vida de Pedro, de Tiago, de André, de largarem tudo e serem pescadores de vidas. Alguém nessa noite que deseja ser um pescador de vidas? Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fizeste aqui. Toma nas tuas mãos a vida dos meus irmãos, toma nas tuas mãos as lutas dos meus irmãos, toma nas tuas mãos os desafios, as demandas dos meus irmãos. Todos nós passamos, Senhor, sabe, todos nós somos atacados, nós somos o tempo todo, Senhor. Se não é um tempo todo, é quase o tempo todo, sabe, atacado por alguma forma, por alguma circunstância. Mas que a gente não esqueça, Senhor, que a gente tem o Senhor. Que a gente não esqueça que o Senhor nos guarda de dia e de noite. Que a gente não esqueça que nós não somos filhos órfãos. Que
que nós não somos desamparados, pelo contrário, nós somos filhos e filhos de um Pai celestial, Pai. Oh Senhor, obrigado por nos escolher como os filhos. Obrigado, Senhor, por, nos acolher desta forma tão amorosa e cuidadosa. Portanto, Senhor, em nome de Jesus, independente das demandas, dos desafios que os meus irmãos enfrentam dia a dia, semana a semana, que o Senhor, meu Pai, nos permita sair de cada um desses enfrentamentos de pé. É verdade, meu irmão, você teve luta semana passada, mas você está de pé. Você teve luta mês passado, mas você está de pé. Oh, passaram-se os anos, você enfrentou muitas batalhas, mas você está de pé. E sabe por que você está de pé? Porque você não está sozinho, Deus está contigo até hoje. Mas pastor, tem cicatriz, mas você está de pé. Mas pastor, teve dores, mas você está de pé. Pastor, houve ofensa, mas você está de pé. Pastor, eu fiquei fraco, mas você está de pé. Pai, em nome de Jesus, que o Consolador, que geme por nós com gemidos inexprimíveis, renove a fé, renove a esperança, renove o ânimo, em nome de Jesus. Pai, que todo cansaço físico seja agora, Pai, em nome de Jesus, tomado pela Tua graça, nos trazendo, Pai, renovação física, assim, porque Tu és poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, em nome de Jesus, vai operando, renovo na mente, renovo nas emoções, renovo físico, em nome de Jesus, obrigado por tudo quanto o Senhor nos fez nessa noite. Debaixo da tua unção, debaixo do teu favor, em nome de Jesus. Só os que crerem digam. Queridos, assentai-vos um pouquinho, pastor. Entender esse convite. Aleluia. Eu só quero dar um anúncio aqui, irmãos, antes de te liberar. Oh, aleluia. Quantos estão felizes, digam glória a Deus. Quem recebeu essa palavra no seu coração, diga aleluia. Palavra tremenda, irmãos. Rapidinho, quero explicar algumas ausências aqui, porque assim, irmãos, me falou porque eu venho aqui e explico. Já cansei de falar, ainda mais as pessoas que, no caso, não estão presentes, são obreiros, cooperadores. Então, eu quero falar para não dar margem, tá? O Tiago, como eu falei no domingo passado, ele foi pregar, né? E geralmente aqui quando alguém vai pregar que seja casado, eu libero um só. Mas no caso do Tiago, eu liberei Letícia. Porque quem não sabe, o Tiago é só graça. O Tiago tem que estar com alguém perto dele ali. Eu não sei o local. E então, como a Letícia é mais safa, né? Eu liberei a Letícia de estar com ele. Então, por que eu estou dando essa satisfação? Para não dar margem. Para depois ninguém jogar na minha cara, mas o senhor deixou a Letícia aí. Mas eu não, nada mudou, irmãos. Eu abri uma exceção em meia regra. Amém? Então, em nome de Jesus. Mas como disse muito bem o pastor Zé Maria, ele foi pregar numa igreja, tá? Aquilo, cara, eu sei que isso vai acontecer. Vai acontecer com o Alex, vai acontecer com o pastor Rodrigo, vai acontecer com o Edmilson, né? Só que eu falo pro pessoal o seguinte, só entender o nosso contexto, calma. Vai ter um momento, vai ter uma fase aqui na nossa vida, cara, que você vai sair e isso não vai trazer nenhum impacto, né? E a nossa igreja é pequena, irmão. Quando eu vou, libero 2, libero 4, libero 5, aí pum, já traz um impacto, entende? E a maturidade também, né? Porque assim, eu não sou dono de ninguém aqui, vocês pertencem a Deus. Porque é o que diz lá o Salmo: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude e tudo quanto nela habita. Quem habita na terra aqui, diga glória a Deus. Então você é de Jesus, hein? Eu não sou dono de ninguém. Então eu entendo que quando alguém daqui é convidado para ir pregar, né? Cara, é uma oportunidade da palavra do reino estar sendo manifestado no outro lugar, de você ser um instrumento naquele lugar. E quem sou eu para ficar sendo impedido disso? Né? Tudo
desde que seja feito com ordem e decência, não há nenhum problema. O Alex e a Amanda também, né, eu os liberei para uma eventualidade da sua família, e lá eles falaram que ia ter uma oração e pediram o Alex para dar uma palavra e tudo mais. Eu falei, beleza, cara, vai lá, vai na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Dada aí a satisfação, nosso próximo domingo a nossa ceia, né? Naquele jeitinho que você já conhece, beleza? Botando aquele banquete na moral, aleluia. Né? Hoje tá a Laís está aí, mas não está a Letícia, né? Então não posso falar que foi a Laís que comeu o tabule todo, foi a Letícia. A gente ainda não se resolveu nisso, mas a gente vai se resolver, irmão. Nem que seja no ano que vem. Mas a gente vai fazer um negócio legal, tá, irmão? Deixa Deus te usar aí nessa terra, do jeito que a gente tem feito. Quantos estão gostando do jeito que está sendo feito? Diga amém. Aleluia, né? A Duda deu até um glória a Deus com força, ó. Meu Deus, escutou? Escutou, pastor Deus? Escutei. Meu Deus, caramba. Ó. Então, vamos continuar assim. Amém, irmãos? A outra questão eu queria te pedir, para no próximo domingo, já que é ceia, né, a gente não tem feito mais regularmente isso, eu vou tentar me policiar para lembrar você a semana toda. Vou pedir ajuda da minha esposa e de qualquer um que lembrar. Para quê? Para a gente trazer, pelo menos, para os que podem, no mínimo, 3 quilos de alimento. No mínimo, é o mínimo. Ah, eu só posso um. Tá bom, tu tá desempregado, só pode um, então tu traz só um. Pelo menos um. Mas para quem está empregado, no mínimo 3. Para quem tem um emprego, no mínimo 3. Por quê? Para que vai servir isso? Esses alimentos vão ser direcionados para um local que está lá acolhendo, né, pessoas com vício de drogas e tudo mais, né? E essa pastora Wanda, todo mundo aqui conhece, a maioria aqui conhece, e eles estão com um sítio lá em Queimados, ela me mandou as fotos e tal, então é um desafio, né, irmão? Porque tem que arcar com alimento, tem que arcar com isso, então a gente vai pegar essa arrecadação e vai enviar para lá, para esse sítio, ok? Então gostaria da tua ajuda aí, tá? Nesse sentido, e a gente vai ficar lembrando aí a respeito disso, tá? E uma outra coisa, eu gostaria de te encorajar e te convocar. Cara, esse celular aqui, ele tem um mecanismo da Google que ele aciona sozinho. Eu não botei esse negócio para acionar e fica me perguntando aqui as coisas. Troço chato, irmão. Então, até perdi o eixo aqui. Tá, vamos lá. É uma convocação mesmo. Irmão, convocação é diferente de pedido. Convocação, o pastor fala. Se você não acatar, é porque, meu irmão, não sei nem o que tu tá fazendo aqui. Se eu te faço uma convocação e você não acata, na moral, você está no lugar errado. Por que você quer ser pastoreado por um pastor que te faz uma convocação e você não acata? Logo, você não tem esse pastor como nada. Então, o que tu está fazendo aqui? Amém? E detalhe, não estou expulsando ninguém. Eu só estou fazendo você pensar. Para depois não falar, não vai mais achar a igreja, pastor, não expulsei ninguém. Só quero fazer você pensar, tá? O que acontece? Dezembro, a gente, no último domingo, recolhemos R$180 de oferta. E a gente direcionou, lembra? Que ia ser lá para aquela outra igreja. E tinha havido R$36 da oferta de jovem. Eu juntei essas 2 ofertas e enviei. Irmãos, dá para ser melhor. Na boa, na moral, dá para você. Não é para tirar onda. Eu vou me comprometer com R$100. Tá? Eu vou me comprometer, porque agora eu estou trabalhando. Não sei se você sabe. Então eu estou trabalhando. Eu não estou falando que você tem que dar 100. Mas eu tenho certeza que você pode dar melhor. Eu tenho certeza. Então a gente vai ajudar. Irmão, eu não estou barganhando. Eu estou seguindo uma direção de Deus. A placa lá da igreja, se você quer saber o nome da placa, por mim, ela não tem placa. É Reino que está lá. Mas já que você quer saber o nome da placa, o nome da placa lá é Pescadores de Vida. Comunidade Evangélica Pescadores de Vida. Ah, quer o nome do pastor também? Pastor Kleber. É lá de São Gonçalo, tá? Eu estou te dando uma oportunidade, junto comigo, claro, junto com essa igreja que você faz parte, essa comunidade cristã, que você faz parte, da gente abençoar o reino. É reino.
Meu irmão, se vão fazer pela gente, ela fala, não interessa, não foi isso que Deus me direcionou, meu irmão. Vamos só acatar a instrução, lembra? Pedro já tinha lá, já sabia tudo, já entendia tudo, mas Deus deu uma instrução para ele. Por mais absurda que ela pareça, cumpra. Lembra de Abraão? O pastor Zé Maria também citou. Quem aqui já pensou, Nino, Paulo Vinícius, Deus fala agora para você e Thaisa. Nino, sai agora da rua Silva Vale e vai para uma terra que eu nem sei onde é. E vai. E aí, irmão? Olha que instrução. Eu estou contextualizando para você porque foi exatamente isso. Vai para uma terra que ainda te mostrarei. É uma coisa absurda. Então tem instrução de Deus, meu irmão, que é absurda, mas que a gente tem que obedecer pela fé. Por isso que Abraão é chamado pai da fé. Então, amados, se esforce. O meu esforço vai ser esse, se possível até mais. Mas melhora, dá para melhorar. E vai ser um detalhe, a gente vai tirar e vai contar. Eu vou pedir a Michele para contar, para a gente ver se esse negócio melhorou mesmo. Então, pelo amor, seja mais generoso. É reino, pelo amor de Deus, é reino. É só você se programar, eu já estou me programando. Vai ser no segundo domingo, não vai ser no da ceia, vai ser no outro. Certo? Dá para a gente se programar. É só você botar na tua cabeça, é pelo reino, é pelo reino. Não é pro meu umbigo. Dessa vez não é o meu umbigo, é o reino, é o reino. Porque quando é pro nosso umbigo, é Burger King. Quando é pro nosso umbigo, a gente gasta até 600 reais, não gasta ou não gasta? Vou falar, gastei 400 reais no aniversário da minha esposa. E ela? Ué, muito tempo que não dá para fazer uma proeza dessa, pastor Zé Maria. Trabalhei que nem um condenado, fiquei a semana toda, eu fazia a minha meta, eu falei, agora vai ser para curtir aniversário com a minha esposa. Fazia a minha meta, agora vai ser para curtir o aniversário com a minha esposa. Fazia a minha meta, agora vai ser para curtir o aniversário da minha esposa. Fazia a minha meta, agora é para curtir o aniversário com a minha esposa. Fiquei assim a semana toda. Deu pra... ainda sobrou, irmão. Isso. É disso que eu estou falando. Mas era o meu umbigo. Era o umbigo dela. Quando é para o nosso umbigo, não tem limite. O negócio é com o reino. Quando eu falo para você que isso é espiritual, você não acredita. A nossa mendigaria é com o reino. O nosso entravamento é com o reino. Por isso que eu bato de frente mesmo, cara. Porque eu fico perguntando, peraí, o teu problema é com dízimo mesmo? Com um modelo dízimo? Ou o teu problema é com dar? Não tem a ver com dízimo. O dízimo a gente aqui adotou o modelo. A gente não crê do jeito que está lá no Antigo Testamento, não, mas é um modelo, pastor Zé Maria. Mas a minha pergunta é, qual é o problema? É o dízimo? Não é, não tem a ver com o dízimo. Tem a ver com o nosso coração, que é assim, meio egoísta. A gente pensa muito no nosso umbigo. Irmão, isso não é repreensão, pelo amor de Deus. Vai, pastor, repreendeu no final do culto de dinheiro. É, porque só vai ficar incomodado com isso quem tem problema com dar. E pro reino, porque quando é pro umbigo, 2.000 iPhone, 3.000 dou, pago em 10 vezes, dou. Pago 10 prestações de 300 reais, mas eu dou. Agora com o reino, tu já viu, irmão? Eu estou tentando fazer você pensar. Estou fazendo você pensar para te mostrar como é desafiador o reino de Deus, fazer a obra de Deus. Porque a gente tem que lutar não apenas com o mundo espiritual. Às vezes a gente tem que lutar com as nossas próprias entranhas, irmão. Por isso que o maior inimigo... Tem uma música de quem? É da Bruna Carla? O maior... De quem? Sara Beatriz, né? O maior vilão sou eu. Amém? Só isso que eu queria te falar. Vamos se colocar de pé, dar a bênção apostólica. Bom, está aqui nos dando a honra da sua presença também Josué da Silva Medeiros. Cadê? Josué. O varão aqui, eu não estou lembrando de tu, Rodrigo. Rodrigo nunca veio aqui não, né, Rodrigo? Já veio aqui? Não. Rodrigo? O Rodrigo? Ah, sai daí, Rodrigo. Tem um xará aí, Rodrigo. Tem um xará aí, amém? Vamos dar bem as boas-vindas. Um amado irmão aqui que veio com o pastor Zé Maria, qual é o nome? Zé, tu foi lá já, não foi, Zé? Ah, Zé é de casa também, mas vamos lá, irmão, vamos lá. Puxa o fôlego, bem?
Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre. Essa igreja ama vocês. E as palmas louvam o Senhor, querido, pela vida desses amados. Irmão, bate palma com vontade, senão o povo não volta não, irmão. Aleluia! Isso aí, querido. Irmãos, cadê os aniversários de novembro? Cadê? Rapidinho, vem Davi, vem Elaine. Tem mais alguém? Só Davi e Elaine no mês de novembro? Lucas, vem aqui. Rapidinho, vamos orar aqui por essas vidas. Bruna, Luísa, por que você está aí? Essa metida. Cara, ó, gente, olha para essa irmã aqui, ela é muito implicante. Amém? Meu Deus do céu. Já sei até como é que tá o coração dela, porque assim, eu tava muito cansado no dia do aniversário dela, mas muito. Aí eu mandei um recado para ela de aniversário pequenininho. Ela deve ter olhado aqui, não acredito. Eu falei, Jesus, eu vou ter que me retratar. Já estou fazendo publicamente, ó. Aleluia. Senhor Deus, obrigado pela vida dos teus filhos que completaram mais um ano de vida. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida deles. Nós somos testemunhas do quantos eles têm sido abençoados por Ti, do quantos eles têm alcançados de Ti o favor e a bondade e a misericórdia. Que o Senhor continue usando eles, cada um deles, aonde eles estiverem. Que o Senhor continue derramando sabedoria, que o Senhor continue derramando unção, capacitação, porque o Senhor não trabalha apenas com os capacitados, mas o Senhor também capacita os escolhidos e usa os disponíveis. Portanto, Senhor, obrigado pela disponibilidade deles. Que o Senhor faça-os prosperar conforme a promessa da Tua palavra. Tudo quanto eles colocarem a mão, seja próspero. Tudo quanto eles colocarem a mão, seja abençoado em nome de Jesus. Guarda a saúde física, a saúde emocional deles, de todo ataque, de toda inveja do inimigo. Oh Senhor, em nome de Jesus, assim oramos pela vida deles, em nome de Jesus. A igreja diz: parabéns. Querida, muitas felicidades, muitos anos de... Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Aleluia. Pode se sentar, queridos. Estenda a tua mão aí. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces benditas consolações do Espírito Santo morem e reine com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja de Jesus diz mais uma vez: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não desista. Aleluia, está encerrado, querido. Deus te abençoe grandemente.